Gênesis 16, 13, 14 e 15, que diz assim: no nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou El-Roi, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso, aquele poço que está entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai. E Agar deu um filho a Abraão, e ele chamou de Ismael, o filho que tivera com Agar. Amém? Você pode se assentar? Meus irmãos, nesta noite, quero falar algo de Deus com você. E essa mensagem, dentro dela, eu quero usar ou trazer como personagens para exemplificar algumas lições para nós nesta noite. Abraão, que todos nós conhecemos muito bem, sua esposa Sara, que todos nós conhecemos muito bem, mas quero trazer também uma moça chamada Agar. Agar não tem historicamente a mesma relevância de Abraão e Sara, mas Deus tem algo a nos ensinar nessa noite através da vida dessa moça. O que podemos falar em relação a Abraão? Bom, Abraão é um homem notável, de um legado sem igual, sem precedentes. Quando ele tinha por volta de seus 75 anos de idade, e Abrão, como ele foi chamado no seu nascimento, um homem que cresceu no meio de imagens de esculturas, sua família fabricava imagens de poste ídolo. Então, ao longo da sua vida, ao longo de mais de 7 décadas, Abraão conviveu com todo tipo de Deus. Ele viu sua família fabricar imagens representando deuses de acordo com o gosto do cliente, com o gosto do freguês. Mas nenhuma daquelas imagens nunca falou com ele. Nenhuma daquelas imagens fez o seu coração pulsar. Nenhuma daquelas imagens fez a sua vida mudar. Até que um dia, ele ouve uma voz, algo que ele ainda não tinha ouvido, e ele entende que se em toda a minha vida eu vivi em meio de deuses que nunca falaram comigo, e agora eu ouço a voz de um Deus que fala e eu posso ouvir, este é o Deus verdadeiro. Então ele entende que quem fala com ele é o Deus Criador. E Deus dá uma ordem a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai a um local que eu vou te indicar, e quando você chegar lá, eu vou te fazer famoso, vou fazer a sua descendência grande, de ti me sairá nações, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, olha que legado maravilhoso é esse. Deus dizendo: a partir de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão, ele ouviu Deus, ele reconheceu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Porque não adianta a gente ouvir, identificar que é Deus, mas não colocar em prática aquilo que Deus nos ordena, ou aquilo que Deus nos instrui. Então Abraão sai sem rumo, ele deixa para trás toda a seguridade do seu lar, da sua parentela, e ele vai sem destino, confiando na direção que Deus está lhe dando, rumo a uma promessa que o Senhor tinha feito a ele. Deus faz uma aliança com Abraão, e Abraão abraça essa aliança através de algo chamado fé. Irmão, fé não te dá garantia. Fé é certeza de coisas que se esperam. É prova cabal e absoluta daquilo que não se pode ver. Fé e razão não coexistem na mesma frase. Tem coisas que Deus pede para a gente quer racionalizar. E se você racionalizar o que precisa ser realizado por fé, você não vai sair do lugar.
Tem hora que, esperando uma seguridade de onde chegar, nós passamos anos e anos estagnados, porque Deus quer que nós nos movemos na direção do desconhecido, apenas crendo que Ele é a nossa segurança na partida, no trajeto e na chegada. Quando Abraão é listado entre os heróis da fé, no livro de Hebreus, todas essas virtudes e todas essas ações de Abraão vão ser ressaltadas. Pela fé ele creu, pela fé ele peregrinou, pela fé ele confiou. O escritor aos Hebreus vai dizer, ele e Sara. Porque se Abraão tinha Sara como sua esposa, e alguns capítulos antes, já no começo da Bíblia, Adão vai cantar dizendo, a partir de agora, somos uma só carne. Então Sara era portadora das mesmas promessas e da mesma aliança que Abraão. E esse casal, ele tem um legado abençoado e abençoador. Nós os chamamos de heróis da fé, nós os chamamos de pais de multidões, pais de nações. Deus vai chegar em Abrão e dizer, Abrão, a partir de agora seu nome será Abraão, que significa pai de multidões. Sarai, a partir de agora seu nome será Sara, que significa mãe de multidões, mãe de nações. Esse é o legado desses dois. Abraão é uma referência para nós quando nós vamos invocar o nome do nosso próprio Deus. Quem nunca disse Deus de Abraão? Gerações inteiras dizeriam Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por muito tempo, Deus era conhecido na terra como o Deus de Abraão. Então Abraão tem um peso, Sara tem um peso histórico, espiritual, referencial para todos nós. Através de Abraão e do seu relacionamento com Deus, nós descobrimos que Deus fala, nós descobrimos que Deus orienta, nós descobrimos que Deus tem planos estabelecidos, nós descobrimos que Deus é a nossa segurança. Abraão vai nomear Deus como Ele é o meu escudo e Ele é a minha proteção. Os salmistas vão repetir essas frases porque Abraão disse, Deus é meu escudo, Deus é a minha proteção. Quando eu era criança, minha mãe tinha um disco, tinha uma música que eu me lembro do refrão dela, não me lembro dela inteira, mas dizia, olha o novo Israel, pela fé descendentes de Abraão, um povo remido na terra, que vai morar em Sião. Então nós, por fé, fomos feitos descendência de Abraão. Irmão, e essa mensagem aqui, ela não é para fazer nem heróis e nem vilões. Eu estou apenas trazendo fatos que a Bíblia relata para você entender que independente de qual seja a situação, independente de qual seja o erro ou qual seja o acerto, o quão bem nós vamos ou o quão mal nós procedemos, Deus continua imutável na sua fidelidade, na sua aliança e nos seus planos. A falha é sempre nossa, o desvio é sempre nosso, o desacerto é sempre nosso. Deus estabeleceu A e B, essa linha vai correr contra ou a favor da sua vontade. Se você vai nadar contra a correnteza, é problema seu, mas o rio não vai parar de fluir. Então Abraão e Sara nós temos muito bem estabelecidos. E Agar? Quem é Agar? Agar é uma escrava. Alguns versos antes, nós vamos ver Abraão e Sara indo ao Egito e passando um tempo no Egito. O Egito era o maior mercado de escravos que existia naquele tempo. É possível que passando pela feira de escravos, Abraão e Sara tenham achado interessante a figura daquela moça e a comprado como uma propriedade.
Ninguém tem como projeto de vida ser escravo. Qual que é seu sonho? Meu sonho é ser escravo. Não existe isso. Escravo, ele não tem direito a legado, ele não tem direito à herança, ele não tem direito à escolha. Ele é um objeto, é uma mercadoria, é escolhido na prateleira. Para alguém se tornar escravo, pastora Marilda, alguma coisa de muito errado aconteceu na vida dessa pessoa. Alguma coisa de muito errado aconteceu na família dessa pessoa. A escravidão está sempre atrelada a alguma derrota catastrófica, uma guerra perdida, uma disputa perdida, uma dívida impagável. Alguma coisa tem que dar muito errado para que uma pessoa se torne escrava. Então o que nós podemos dizer de Agar é que dentro daquela cultura, do jeito que as coisas funcionavam naquele tempo, ela era um objeto comprado na prateleira de um mercado, sem perspectiva, sem esperança, sem plano futuro. Agar, como ser humano, é um nada. Ninguém vai olhar para Agar e fazer projeções otimistas sobre ela. É um palha da sociedade, não é um efeito colateral da existência. Só que ela vai ser trazida para o centro de uma história que não foi escrita para ela. Deus escreveu uma história para Abraão e Sara viver. Abraão, Sara, eu tenho uma história para vocês. Da semente de vocês, da descendência de vocês, eu vou fazer nações. O único problema é que quando Deus chama Abraão, como eu já disse aqui, ele tem 75 anos de idade. E Sara é apenas uns 10 anos mais jovem do que ele. E o tempo vai passando, meses vão se tornando anos, e nada de um filho nascer. Abraão está muito mais velho, Sara está muito mais velha, biologicamente Sara já não tem mais condições de gerar, mesmo se ela tivesse sido fértil em algum momento da vida, coisa que ela nunca foi. E aí Abraão e Sara começam a fazer planos B e plano C. O plano A é o de Deus, irmão. É o que funciona. Pode não ser do jeito que você gosta, do jeito que você espera, mas é o que vai funcionar. Essa é a garantia que vai funcionar. Agora, Abraão tem um plano B. Qual que é o plano B de Abraão? Vou transformar o meu servo Eliezer no meu herdeiro. E Sara tem um plano C. Vou pegar esta minha escrava, que é propriedade minha, vou entregá-la para que meu marido se deite com ela, ela vai engravidar e dar um herdeiro ao meu marido. E aí, Deus corta o plano B de Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, para com isso, eu fiz uma promessa para você. Não é servo seu que vai herdar a minha aliança, é um filho, eu vou te dar um filho, acredita, o filho vai vir. Abraão foi reavaliado ou reafirmado a aliança com ele. Mesmo assim, ele vai lá e endossa o plano C de Sara. E tem um texto que eu acho tão pesado quando você lê, que é Gênesis 16, versículo 3 e 4, que diz assim: tomou Sarai, a esposa de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu como mulher a Abraão, seu marido. Sara tomou Agar como se toma um objeto, como se toma uma taça cheia de água, e a deu ao seu marido. E o texto vai continuar dizendo: e Abrão possuiu Agar. É uma troca de objeto. Eu te dou e o outro toma posse. Parece que nós não estamos falando de um ser humano.
Parece que nós estamos falando de uma mercadoria. Nós estamos falando, irmão, aqui de gente desprezada, de gente cujos sentimentos não interessam, gente que você não se preocupa, gente que eu não me importo. Deixa eu contar uma experiência que eu vivi recentemente. A gente chegou em casa depois de um culto, guardei o carro na garagem, fomos fazer alguma coisa lá dentro e eu voltei para buscar alguma coisa que a pastora Valquíria tinha esquecido dentro do carro. Nesse momento, para um senhor no portão. Estava frio, irmão, um dia muito frio, uma noite muito fria. E ele pergunta para mim se eu teria alguma coisa para ele comer, porque ele estava com fome. E quando a pessoa pede comida, é muito difícil você não fazer alguma coisa para ajudar. Porque a fome dói. A fome é cruel. Aí a gente correu lá dentro, preparamos alguns pãezinhos, peguei umas frutas que tinha na geladeira, entreguei para ele. Ele disse: moço, não abusando da sua boa vontade, mas eu estou com muito frio. Olha a roupa que eu estou com muito frio. Ele estava com uma calça muito curtinha, um chinelo, uma camiseta de manga comprida, mas toda rasgada. Aí corremos lá dentro e fomos procurar algumas roupas. E aí eu disse para a pastora Valquíria: a gente tem alguma coberta sobrando? Ela abriu um guarda-roupa lá, irmão, já pegou, começou a jogar sprayzinho de amaciante para deixar cheiroso. E eu falando para ela: você acha que o rapaz vai estar preocupado com isso? Mas, irmão, faça aos homens como se estivesse fazendo ao próprio Deus. Se você pode fazer o seu melhor, por que não fazer? Eu abri o portão de novo e disse: moço, vem cá, posso te dar um abraço e fazer uma oração por você? Ele começou a chorar. Bom, eu abracei ele, orei abraçado com ele, e quando eu terminei de orar por ele, ele disse assim: se quando eu cheguei no portão, você me perguntasse, você quer que eu te dê comida, roupa e cobertor ou um abraço? Eu ia escolher o abraço. Se você me pedir para devolver tudo que você me deu, só por causa desse abraço, eu devolvo. E olha o testemunho. Porque comida, bem ou mal, a gente consegue comer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Roupa suja, rasgada, mas a gente consegue arrumar alguma coisa. Agora você faz ideia de quanto tempo eu não sabia o que era receber um abraço? Você sabe como que é as pessoas falar para você: sai daqui, seu fedorento, sai daqui, seu sujo, sai daqui, seu imundo. Eu estou com fome, eu estou com frio, mas o que eu mais precisava era de um abraço. E quantos desses moços a gente encontra sempre por aí? Quantas Agares nós encontramos ao longo da nossa existência? Gente que a gente passa por eles como se fosse um poste, como se fosse um hidrante na rua, como se fosse um cão qualquer. Mas é gente, tem sentimento, precisa às vezes de um abraço, precisa de um entendimento. E a gente não se importa muito, porque estamos tão focados nas nossas necessidades, que esquecemos da necessidade do próximo. Naquele momento ninguém estava se importando com Agar. Sara a tomou e a deu, e Abraão a possuiu, e ela gerou. E aí começa o problema, porque esse nunca foi o plano de Deus. E toda vez que você agir em contrariedade a um plano de Deus, você vai arrumar um problema para a sua vida. Tem provas
que Deus permite para que você amadureça. Tem provas que Deus permite para que você cresça. Tem provas que Deus permite para que você ganhe experiência. Esta provação não vai te levar a limites extremos, porque antes Deus vai abrir portas de escape. Afinal, Deus não deixará ninguém ser provado ou tentado além do que pode suportar. Está no controle de Deus. Irmão, mas tem coisa que a gente puxa com a nossa própria mão. Não é Deus te provando, não é o diabo fazendo laço, é você puxando com a sua própria mão. Você não precisava ter esse problema, mas você quis. Deus disse não, mas você queria o sim. Deus disse sim, mas você queria o não. Você não entendeu que o não de Deus é Ele dizendo que te ama. Irmão, todo sim tem que ser responsável. E é por isso que Deus diz tanto não para nós, porque Deus é responsável com o que fala e com o que faz. Quando o Nicolas era pequenininho, a gente assistiu o Rei Leão e ele ficou encantado. Ele queria que eu comprasse um leão para ele. Leão. Não é um bichinho de pelúcia, irmão. Ele queria um leão, de verdade. Um Simba, só dele. É claro que não dá para ter um leão em casa, mas e se desse? Eu, como pai, sei que um leão fofinho vai arrancar o braço de uma criança brincando. Então, mesmo se eu pudesse dar um leão, eu não ia dar um leão para ele. Eu não vou dar um conjunto de faca para o meu filho brincar só porque ele quer. Tem hora que você está querendo um leão para brincar, um conjunto de faca para brincar, e Deus está dizendo não, porque você ainda é menino e precisa crescer. E se eu corro atrás por conta própria e arrasto um leão para dentro da minha casa, ou compro um conjunto de faca para eu brincar, eu vou me machucar, eu vou sangrar, eu vou ser despedaçado. E não adianta dizer que é Deus me provando, porque sou eu sendo teimoso. Quando Agar engravida, ela já não é mais só uma escrava, ela é mãe de um herdeiro. E aí a situação, o ambiente junto a Sara fica absurdamente desconfortável. Sara entendeu agora, poxa, eu arrumei uma concorrente dentro da minha casa. E aí ela vai reclamar com Abraão. E Abraão vai reclamar com Deus. E Deus vai dizer para Abraão: temos um problema. Problema seu. Resolva. Abraão vai falar com Sara: problema seu. A serva é tua, resolva. A solução que Sara acha é passar a pesar a mão contra Agar e humilhar ainda mais a sua serva, ao ponto dessa moça entrar em desespero profundo e fugir de casa. Essa moça era egípcia, ela veio do Egito como escrava, ela não tem família para voltar, ela não tem direção na qual correr, mas na hora do desespero, ela seguiu o instinto, pegou o rumo que o nariz indicava e saiu correndo. Correr não vai resolver nada. Para onde você vai? Para onde iremos? Está difícil dentro da casa? Está pior lá fora. Dentro da casa você tem pão, você tem água, lá você não tem nada, você tem fome, você tem morte. E é isso que essa moça vai encontrar, correndo pelo deserto. Só que ela está correndo pelo deserto, gerando um filho de Abraão. E deixa eu te lembrar a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, eu abençoarei a sua descendência. Abraão errou, se deitando com a serva, errou. O filho que ela gerava
Não era o filho da promessa original? Não. Mas Deus não muda as suas alianças. Deus não gera plano B para um plano A. E se Deus disse para Abraão: abençoarei a sua descendência, Deus olhou para o ventre de Agar e disse: é descendência de Abraão e será abençoado por mim. Deus disse para Abraão: eu protegerei a sua descendência. Deus olha para o ventre de Agar e diz: é descendente de Abraão e eu protegerei essa descendência. Mas é aqui que eu quero falar sobre essa moça. O que acontece com ela? Como egípcia, ela cresceu numa cultura politeísta. O Egito tinha Deus para tudo. Ra, Anub, Serramed. Deus para todo gosto. Deus de todo tipo. Então toda a referência de Deus que aquela moça tinha era Deus com cara de crocodilo, Deus com cara de águia, Deus com cara de lobo. Só que quando ela passa a viver na casa de Abraão, eu imagino que ela olhava de longe, talvez Abraão fazendo as suas orações, as suas preces. E quando Abraão terminava as suas orações, ele estava com os olhos cheios de lágrimas. E ela dizia: nossa, esse Deus dele é diferente. Talvez ela tenha visto Sara orando, e depois das orações, Sara andando pela casa, com as mãos levantadas, cantarolando uma canção. Ela dizia: o Deus deles é especial, parece escutar eles, parece que eles conversam com esse Deus, coisa que ela nunca teve a oportunidade de fazer. Mas quando ela está no deserto, eu imagino que ela tenha levantado os seus olhos para os céus e dito: Deus de Abraão, Deus de Sara, e feito uma prece, pedindo ajuda, pedindo proteção. Eu não sei o que ela orou, mas um anjo vai aparecer para ela e dizer: Deus ouviu a sua aflição. Deus ouvir as orações de Abraão, Deus ouvir as orações de Sara, era tão compreensível pela magnitude que esses personagens tinham e têm. Mas aqui nós encontramos Deus ouvindo a oração da escrava, Deus ouvindo a oração da foragida, Deus ouvindo a oração da desamparada, Deus ouvindo a oração da desacreditada. E o Deus que faz alianças com Abraão, ele vai até Agar, e ele faz uma aliança com Agar, dizendo: Deus ouviu a tua aflição, e Deus hoje te faz uma promessa. Deus faz um concerto com você, não com a escrava, com a mãe. Você já ama esse filho que você está gerando? Por ele, você vai voltar para casa. Como serva, você vai se sujeitar à sua senhora, independente do que ela falar, independente do que ela fizer, você vai aguentar firme, você vai se humilhar diante dela. E se você tomar uma postura de humilhação, Deus te faz uma promessa: Ele sustentará, protegerá, cuidará do teu filho, e ele será grande, e grande será a descendência dele. E aí vem a pergunta que Deus quer fazer para mim e para você nessa noite: você está disposto a se humilhar por um legado?
Não se humilhar no sentido de passar vergonha, se humilhar no sentido de humildade, de pagar o preço, de carregar o fardo, por algo que Deus ainda está gerando. Quando eu era muito pequenininho, eu ia numa igreja bem pertinho da minha casa, e lá tinha algo que era chamado de círculo de oração, formado só por mulheres. E pastor Odete, a mulherada era firme. Todos os dias, das 8 às 9 da manhã, elas se reuniam lá. Irmão, não tinha louvor, não tinha, era joelho no chão, 1 hora de oração, de segunda a sábado. De domingo não tinha oração das irmãs, porque era consagração com a igreja inteira. Se isso não bastasse, toda sexta-feira, essas irmãs iam na casa da irmã Josinete, das 2 às 4 da tarde, para orar. De manhã, nós estávamos na escola, mas na sexta-feira de tarde, a criançada estava toda avulsa. E o que essas mães faziam? Levava a gente para a oração. Pergunta: você acha que aquela criançada, 7, 8, 9 anos de idade, 6 anos de idade, ficava dentro da casa orando? Ou você acha que a gente ficava no quintal da casa da irmã Josinete, fazendo o impossível e o impossível para testar a paciência das nossas mães? Irmão, eram umas 30 crianças, tudo umas bênçãos. Daquele quintal saiu perna quebrada, braço quebrado, dente arrancado, gente para tomar ponto. Saiu briga, saiu voadora, saiu gente sem cabelo, saiu mordida, saiu peteleco, saiu de tudo. A gente era criança. Bom, aquele quintal, misericórdia. Mas lá dentro estava a irmã Márcia, estava a irmã Vera, estava a irmã Joana, estava a irmã Carmen, estava a irmã Dirce, a irmã Cidinha, de joelho, com a cara no chão, dizendo: Deus, abençoa o meu filho, Deus, cumpra na vida do meu filho as suas promessas, Deus, guarda o meu filho, Deus, cuida do meu filho, Deus, cria o meu filho. Ô irmão, irmã Vera já está no céu, a irmã Joana já está no céu, a irmã Dirce está no céu, a irmã Carmen está no céu, a irmã Márcia está no céu. Mas a oração daquelas mulheres, para aquelas 30 crianças que alguém passava e dizia: que criançada encapetada, daqueles 30, se eu começar a contar no dedo, irmão, eu tenho pelo menos 20 pastores, pastor Lucas, pastor Maximiliano, pastor Aline, pastor Andressa, pastor Samuel, porque, irmão, tinham mães de joelho pagando preço por um legado. Aquelas mulheres, muitas delas não viram se cumprir na vida dos filhos as promessas que Deus tinha feito a elas, mas as orações delas ainda continuam gritantes e válidas diante de Deus. Sabe qual foi o último culto que minha mãe foi na igreja? O último culto. E eu tenho essa foto, minha mãe toda mirradinha, quase atrofiada, com a sua máscara, sua bengalinha, abraçada comigo, no dia que eu recebi a minha ordenação ao pastorado. Foi o último culto que a minha mãe viu. E aí vem a pergunta: eu estou disposto a me gastar os meus joelhos, gastar a minha voz, gastar a minha saúde, pelo legado que eu só carrego a semente comigo nesse momento? Talvez eu não vá ver. Quem planta tâmara não come tâmara. E talvez você tenha um sonho de comer tâmara, mas o que Deus está te dando são sementes para você plantar árvore. Você está disposto? Você está disposto? Às vezes custa se humilhar, tem que se humilhar. Mas se você disser: Senhor, eu vou,
Deus diz: então eu cuidarei da sua descendência. E quando Agar, ela ouve essas palavras, e ela tem uma experiência pessoal com Deus, ela que talvez até aquele momento só se referia ao Deus dos hebreus como o Deus de Abraão, o Deus de Sara, a partir dessa experiência, ela também vai descobrir uma identidade característica para um Deus que estava presente no pior momento da sua vida. Abraão chamou Deus de meu escudo, meu refúgio. Davi chamou Deus de o meu pastor que não deixa me faltar nada. Cada um tem uma experiência com Deus, que dá a Deus uma atribuição específica, intimista, que diz respeito a você e Ele. É um Deus que marca a minha vida, a minha história, a minha experiência com Ele, me dá intimidade com Ele, e me abre a possibilidade de me referir a Ele por um nome que só diz respeito a mim e a Ele. Naquele dia, através de Agar, Deus ganhou um nome tão lindo: o Deus que me vê, o Deus que me enxerga, o Deus que me contempla. E isso está saindo da boca de alguém que sempre foi invisível, alguém que era mercadoria, alguém sem valor social, alguém sem direito de escolha, alguém que era empurrada de um lado para o outro, alguém para quem ninguém nunca ligou os sentimentos, as necessidades, as angústias. Ninguém perguntava: está tudo bem? Como que você está? O que você acha? Ninguém se importava com ela, ninguém enxergava ela. Mas naquele deserto ela diz: o Deus que me vê. E ela vai dizer mais. Ela bebe água de um poço, dá o nome para aquele poço de Bel-Laroi, e ela diz: esse lugar será chamado de Bel-Laroi, porque foi neste lugar que eu vi o Deus que me vê. Pastor Ricardo, ele disse uma frase semana passada, ele repetiu aqui hoje, ele enviou essa frase, eu acho que pelo WhatsApp. Eu copiei a sua frase descaradamente, botei na legenda, mas eu dei crédito. Quando você conhece Deus, você também passa a desenvolver a sua identidade. Quando ela olhou, ela viu Deus olhando para ela. Então ela disse: tu és o Deus que me vê. E ela testemunha para a história dizendo: e eu descobri que enquanto Ele me olha, eu posso olhar para Ele também. Ele é o Deus que me vê, e eu sou aquela que posso olhar para esse Deus. Oh, irmão, isso saindo da boca de alguém que é invisível é tão forte. Eu sei que você não se sente invisível, pelo menos não o tempo todo. Mas tem hora que pelo menos sozinho você se sente. Tem horas que desprezado você se sente. Tem horas que injustiçado você se sente. E nessas horas eu quero que você se lembre que existe no céu um Deus que está te vendo. E você pode olhar para Ele.
Lembra de João? Tentando olhar para o Jesus glorificado, caído no chão porque a glória era muito forte, latão polido, é a referência que ele dá para os pés, brilhante, na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cabelo alto como a neve. Aí ele vai dizer, e os olhos dele são como chamas de fogo. E quando eu li esse texto, eu imaginava aquela cena pitoresca de alguém sair no fogo pelos olhos. E depois de alguma experiência, você começa a entender que o que o João está dizendo é: quando eu olho para o olhar dele, a minha alma se incendeia, o meu coração se derrete, o olhar dele me queima, o olhar dele me consome, é como chama de fogo. Os olhos dele são como chamas de fogo. E nesse exato momento ele está olhando para você. O Deus que te vê é o Deus que nessa noite também quer se revelar a você. Ele não quer só olhar para você, Ele quer que você olhe para Ele. Porque se você olhar nos olhos dele, você só vai encontrar a verdade. E você vai dizer: o olhar dele me garante que todas as promessas e toda a aliança que ele fez sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha descendência, não se alterarão. Eu erro, ele não. Eu falho, ele não. Eu mudo, ele não. E por mais longe que eu tenha ido, por mais baixo que eu tenha descido, se eu estiver disposto a voltar e me humilhar, Ele é o Deus que corrige as rotas, mesmo aquelas que eu estraguei com as minhas próprias mãos. Para finalizar, e eu estou finalizando, ela volta para casa, ela se humilha, e o filho dela nasce, e o nome do menino é Ismael. Alguns anos depois vai nascer Isaac. E quando o teu irmão recebe uma bênção, não significa que Deus gosta menos de você. Quando Deus cumpre uma promessa na vida de alguém, não significa que Ele não vai cumprir na sua. A bênção de Deus não nos torna inimigos. Deus tem aliança contigo, aliança contigo, aliança comigo, e Ele vai cumprir todas elas. Não é para a gente invejar a aliança de ninguém, a promessa de ninguém. Não é para causar rivalidade. Mas ali, as crianças brigam, as mães não se entendem, e Abraão toma uma decisão muito difícil. Ele manda Agar e Ismael para o deserto, com um pouquinho de pão e um pouquinho de água, para morrer, para morrer. Ismael e Agar caminham por Berseba, a água acaba, o menino está com sede, o menino está desidratado. A mãe pega o menino, coloca debaixo de uma pequena árvore e se afasta, porque ela diz: eu não vou ver o meu filho morrer. E quando ela está afastada, esperando o seu filho morrer, quem que aparece para ela? O anjo do Senhor. É como se o anjo dissesse: Agar, eu vim te lembrar que Deus te fez uma promessa anos atrás, e você pode ter se esquecido dela, mas Deus não esqueceu. Você pode estar achando que o menino vai morrer porque você se esqueceu das palavras do Deus que te vê. Ele disse que se você voltasse, se humilhasse, Ele ia cuidar do teu filho para você. Você fez a sua parte,
Deus está fazendo a dele. Não é que vai fazer, está fazendo. Você está em Berseba. Isso aqui é uma terra árida, inóspita, mas debaixo disso aqui tem rios correndo. A família de Abraão, irmão, cansou de beber água daquela região desértica. Eles cavavam poço, saía água, cavava outro poço, saía água. Isaac cavou poço, tirou água. Jacó cavou poço, tirou água. Berseba é um deserto que tem água correndo. Não é que Deus vai fazer, já está acontecendo. Não é que Deus vai prover, Deus já proviu, é que você não está vendo. Já tem água aí, o poço já está aberto. Olha para o lado, ali está o poço. Você lembra do que você chamou esse poço? O Deus que me vê. Aqui eu vi o Deus que me vê. Eu vim aqui te lembrar que o mesmo Deus que te vê é o Deus que ouve o choro do teu filho. Bebe, caminha, e o texto vai dizer que o menino cresceu, o menino se fortaleceu, protegido por Deus foi, e sua descendência foi gigante.